Paz, meninas, tudo bem? Vamos começar então. Conheça seu capitão e fique ao lado dele. Capítulo 2. Todo exército tem um capitão, que é o principal líder. Ele é mais confiável e qualificado no que diz respeito a lutar a guerra. Todos os soldados buscam sua orientação e todas as ordens vêm dele. Um bom soldado jamais consideraria ignorar suas ordens ou desobedecer a elas. Então, o nosso capitão é o nosso Deus, porque nós estamos alistados no exército de Deus. No exército humano, talvez os soldados nunca cheguem a conhecer o capitão ou até mesmo encontrá-lo pessoalmente. Já no exército espiritual de Deus, porém, você não apenas encontrará o seu capitão, mas o fará antes mesmo de se tornar uma guerreira. Isso porque o desejo dele é que você não apenas o conheça, mas que o conheça bem e tenha um relacionamento pessoal com ele. Ou seja, o Senhor quer que mais do que sejamos apenas guerreiras, tenhamos uma comunhão com ele, uma intimidade. Você não simplesmente o encontra e a história termina aí. Ele quer que você continue a crescer no relacionamento com ele para que possa ouvir o falar do seu coração. Ele quer que você seja capaz de distinguir claramente a voz dele e a voz do inimigo. E realmente não tem como conhecermos a voz de alguém se não temos contato com ele. Quanto melhor você conhecer o seu capitão e quanto mais procurá-lo em busca de força, poder, direção, melhor guerreira você será. Então, assim, vamos buscar essa força, esse poder e a direção de Deus nas nossas orações e pedindo a Deus esses quesitos, explanando ainda mais, detalhando ainda mais as orações a Deus, como realmente íntimos, como realmente amigos, que você senta e fala detalhadamente, porque é muito diferente, gente, uma oração assim, Senhor, me abençoa. E é diferente você falar, Senhor, me abençoa, porque hoje eu vou, no meu caso, eu vou pra minha faculdade, eu vou ter uma apresentação, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, eu preciso que o Senhor tire a minha timidez, que o Senhor me dê ousadia, que o Senhor, lá vai, digamos, vai ter um professor e o professor não gosta de mim, enfim. Peça pedindo assim claramente pra Deus, entendeu? Como um relacionamento onde você tem intimidade, tá? Porque é diferente, tem muita diferença esses dois tipos de orações. No exército humano, o soldado recebe ordens por meio de uma cadeia de comando. No exército do Senhor, porém, não há intermediários, você recebe ordens diretamente do seu capitão. Ou seja, você pode você mesmo ir falar com o Senhor, você mesmo receber as ordens dele, não vai precisar de um intermediário, alguém que fale para você o que você deve fazer. Imagine que você decidiu ingressar no exército e seu líder voluntariamente concordou em morrer no seu lugar para que você nunca tenha que morrer. Não apenas isso, ele assumiu as consequências de quaisquer erros que você tenha cometido em sua vida ou venha cometer no futuro, e a perdoou completamente para que não fosse necessário qualquer tipo de dispensa desonrosa, mesmo se fizer algo terrivelmente errado. Poderá aproximar-se dele, confessar o seu erro e ser perdoado e liberto. Não é maravilhoso? Então, imagine ainda mais. No exército de Deus é assim, pois seu capitão é Jesus e ele quer ocupar o primeiro lugar em sua vida. Aqui estão algumas coisas que você deve saber sobre o seu capitão. Jesus estava com Deus desde o início. Jó capítulo 1, verso 1. Ele veio ao mundo nascido como homem, porém completamente divino, para nos libertar das forças do inferno e do poder da morte. Foi crucificado na cruz e sofreu a morte em nosso lugar. Ressuscitou para provar que era quem dizia ser o Filho de Deus. Providenciou o caminho não apenas para nossa salvação, de modo que passaremos toda a eternidade com ele, mas também para sermos salvos das mãos do inimigo desta vida. Deus nos deu vida para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2. Isso significa que Jesus nos libertou do inimigo que exercia poder de morte sobre nós, ou seja, o Senhor tomou esse poder de morte sobre o diabo. Amém? Então, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, obteve vitória absoluta sobre a morte e o inferno. Ele sofreu e morreu para nos poupar de sofrer e morrer. Libertou-nos de quaisquer razões para temer a morte, pois quando morrermos, subiremos ao céu para estar com ele. Não precisamos ter medo da morte, precisamos ter medo de viver sem Deus. Amém? Principalmente, reflita bastante isso, principalmente nessa quarentena, nessa pandemia que a gente está vivendo, esse isolamento terrível. Como cristãos, sabemos que estar ausentes do corpo físico carnal, é habitar com o Senhor, 2 Coríntios capítulo 5. Também sabemos que estar ausente do Senhor, como faz o incrédulo, não é vida. Viver sem o nosso Criador, viver sem Deus não é uma vida plena. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, em Hebreus capítulo 5. Isso não significa que ele era imperfeito,
ou que ele tinha pecados, pois Jesus era moralmente irrepreensível. Significa que ele realizou perfeitamente o que era exigido dele para ser um salvador de todas as pessoas. Em seu sofrimento e a sua morte, ele se tornou o Salvador perfeito, cumpriu perfeitamente tudo o que era necessário para ser o sacrifício por nossos pecados. Ninguém mais o fez, só Jesus. Ninguém mais morreu por você e ressuscitou dos mortos para romper o poder de morte e do inferno sobre a sua vida. Apenas Jesus, e isso torna o capitão perfeito. Jesus é, na verdade, capitão de dois exércitos: exército do céu, dos anjos no céu, e o exército de guerreiras e guerreiros de oração como nós. Não é à toa que ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Esse título significa capitão dos exércitos do céu e da terra em guerra contra Satanás e suas forças malignas. Como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra potestades espirituais malignas. Como capitão desses dois exércitos, Jesus nos mostra como tomar do inimigo aquilo que ele roubou de nós. Jesus nos garantiu libertação do domínio do inimigo, mas precisamos estabelecer essa libertação em nossa vida e na vida das pessoas. Fazemos isso ao orar como guerreiras de oração. Aí é que diz, as páginas a seguir contêm outras coisas importantes que precisamos saber do nosso capitão, que daremos continuidade a seguir. Então fiquem com essa, menina, com essa última frase. Mas precisamos estabelecer a libertação de Deus em nossa vida e na vida dos outros. Faremos isso orando e jejuando, estamos tendo vida presente com o Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.